Boa noite. Boa noite. Tô colocando o nome aqui. Peraí. Vamos fixar. Boa noite. Mãe, que saudades, mãe. Boa noite, gente. Boa noite, Luan, Bruna, Jéssica, Patrícia. Boa noite. Noite. Vocês me veem bem, me ouvem bem? Me digam. Tomara que seja bem importante. Tomara que toque, tomara que faça sentido. Oi, borboleto. Dé, Ju. Vem bem, me ouvem bem. Tá bom, que bom. Boa noite. Como é que vocês estão? Te amo, mãe. Gratidão, obrigada pela companhia. Tenho certeza que vai ser um papo bem gostoso, né? Bem conectado, de uma maneira simples, gostosa de entender, compreender, tocar o coração, né? Muito bom o som, ai, maravilha, gente, que bom. Vamos entrando, sejam bem-vindos, né? Só energia boa, coisa boa, tranquilidade, né? Oi, querido! Código Cristal, tudo bom? Como é que tu tá, querido? Lindo. Saudades do Healy Sound. Bom, a gente vai falar sobre como lidar com o medo sem paralisar, né? Eu sinto que o medo também ele é um tabu, né? O medo medo de sentir medo, né? Medo de entrar em contato com medo, medo de travar no medo. Mas o que eu queria contar pra vocês, assim, pra começar, é que quando a gente não entra em contato com o nosso medo, quando a gente não maneja o nosso medo, quando a gente não chama esse medo para tomar um café, para fazer amizade com a gente simplesmente é refém. A gente é encapsulado por esse medo, paralisado por ele. Tudo aquilo, gente, que é negado em nós, tudo aquilo que é colocado embaixo do tapete para não manejar, é exatamente o que nos submete, né? Aonde que começam os nossos medos? Não só os nossos medos, mas tudo da nossa vida. Onde que começa? Começa na nossa infância, inegavelmente. Os estudos apontam para isso, técnicas psicológicas apontam para isso, técnicas da holística apontam para isso. Tudo começa na nossa infância, né? Os nossos pais são os nossos primeiros mestres e eles fazem o melhor que eles podem. E a gente nasce onde a gente precisa nascer para lidar com o que a gente precisa lidar. Não para nos fazer sofrer, mas para nos fazer evoluir. E na infância, se a gente nasce num lar mais medroso, num lar onde tu tem menos possibilidade de autonomia, de se experienciar, pequenas coisas mesmo, né? Tu acaba se tornando, crescendo uma pessoa mais medrosa, né? E o medo, ele se demonstra de N maneiras, em N áreas da nossa vida. E quem teme muito aquele medo exacerbado é sempre a criança encolhida, assustada, achando que não vai conseguir lidar com aquilo que está acontecendo, achando que não vai ter instrumento para lidar com aquilo que está acontecendo. Por medo, nós ficamos em relações ruins, em trabalhos ruins. Por medo, nós não dizemos não.
Por medo, nós dizemos sim para o que não queremos. Por medo, a gente estagna. Por medo, a gente bloqueia. Por medo, a gente dificulta a nossa vida. Então, às vezes eu acho que eu estou me protegendo naquele medo, dando muito ouvido para aquele medo, mas na verdade eu estou me paralisando e estou evitando a minha evolução. O medo também é um mecanismo de defesa, ele vem a serviço de não permitir a mudança. Ele vem a serviço de conter a mudança e te deixar num lugar comum, naquele lugar conhecido, naquele lugar que pode estar ruim. Ainda assim é um lugar conhecido, né? E pra gente realmente ousar, poder voar, poder saltar, a gente precisa começar a manejar os nossos medos, né? Os medos, eles são... A gente precisa ter respeito pelos grandes medos. A gente precisa descobrir, né? Eu digo para vocês que vêm pra live, sempre ter um caderno e uma caneta junto para poder escrever algumas coisas, né? Para poder usar isso depois, né? Instrumentalizar vocês para vocês poderem usar esse conteúdo depois, no trabalho de autoanálise de vocês, né? Então, alguém está dizendo aqui, ó, que aquela criança desprotegida na infância cresce com medo e se paralisa na vida adulta. A criança superprotegida e a criança negligenciada cresce medrosa. Tanto um oposto quanto o outro vai dar no mesmo resultado, tá? Então, peguem aí o caderninho de vocês, um papel, se vocês quiserem, e anotem depois, tá? Mas só para ter um lembrete para fazer depois. Os medos, os grandes medos e os medos mais simples. Porque a gente precisa começar a fazer um trabalho de perder os medos dos pequenos, tá? A gente não vai para a coisa mais difícil, para a meta difícil. A gente vai para o que é mais fácil de descascar. A gente vai para aquilo que a gente sente, que a gente vai conseguir lidar, né? Então aí a gente vai começar a lidar com pequenos medos. Muitos medos nossos, por a gente não entrar em contato, por a gente não chamar esse medo para sentar para tomar um café, a gente não conhecer esse medo, ele parece enorme. E é meio que aquela história, sabe quando a gente é pequeno e a gente tá no quarto e aí a gente vê a sombra daquele cabideiro que tá cheio de chapéu e casaco e tu olha aquele negócio, parece um monstro enorme. E aí, quando tu acende a luz, ele é só um cabideiro com casacos e um chapéu. Muitas vezes os medos se dão exatamente dessa maneira. A gente não acende a nossa própria luz interna, a gente não se permite lidar com esses medos que estão ali, então eles parecem grandes jacarés, né? A minha psicóloga diz isso. Às vezes tu acha que é um jacarezão, que aí tu vai ver, tu vai acender a luz, né? E tu vê que é só tu acha que é um crocodilão, e aí tu vai acender a luz e tu vê que é só um jacarezinho, né? Então, eu quero dizer para vocês que vocês não são os medos de vocês. Vocês não são as sensações de vocês. Muitas sensações, muito obrigada pelo carinho de vocês. Olha, ressoa tudo aqui, tá? Eu mando de volta em dobro. Todas as nossas sensações são nossas construções. Não somos nós. O que cada um de vocês é? Simplesmente o que é em essência. É aquela coisa eu sou, ponto. Um ser que merece ser respeitado, amado, exatamente como é, simplesmente por ter nascido, né? Então, se tu nasceu, tu merece viver bem e viver feliz. Acende a luz pra mim. Só um pouquinho, gente. É o meu coisinho aqui. Tá. Obrigada. Então, tu cresce com sensações a teu respeito e toma essas sensações a teu respeito como se fosse a sua própria identidade. Então, o que eu quero te dizer, primeiro de tudo, para suavizar, tu não é teu medo. Então, tu vai ver aí qual é o teu medo tão grande e vai chamar esse medo para perto, né? Vai acender essa luz, em vez de ficar na cama com medo de acender a luz e aquilo realmente ser um monstro, tu se desafia a acender essa luz e olhar que ali era uma projeção daquilo, né? Então, o medo muitas vezes vem a serviço de nos deixar no mesmo lugar, de promover o nosso encolhimento,
de promover que a gente não manifeste a centelha divina que a gente é, né? Que a gente não vá ao alcance dos nossos propósitos. Por quê? Por que a gente fica tão longe dos nossos propósitos? Porque a gente se sabota. E o medo é uma forma de autossabotagem. Tá, o medo, vamos respeitar o medo, né? Vamos respeitar tudo que vem como mestre pra gente, né? Os nossos relacionamentos com as pessoas são nossos mestres, né? São nossos mentores, vêm nos trazer aprendizados, coisas que precisamos perceber em nós. Os nossos medos também vêm sinalizar. É como se fosse um alarme de incêndio, mas muitas vezes não tem um incêndio, mas soa o alarme, e isso assusta. O medo é mais ou menos isso. Eu tô com medo, eu preciso respeitar esse medo e acolher, porque ele está me sinalizando que tem alguma coisa em mim desfuncionando ou que eu estou agindo de determinada maneira a não conseguir perceber o que está acontecendo comigo, né? O medo do desconhecido é algo muito comum, né? A gente tem muito medo do lugar desconhecido. Às vezes a gente prefere... Oi, gente! A gente prefere se manter numa situação, num acontecimento da nossa vida que não é tão legal, que não é tão bacana, mas pelo menos é conhecido. Eu sei o resultado que aquilo vai me trazer, né? Então, é o ofurô de cocô que eu falei na outra live. É fedido, mas é quentinho. Ou seja, eu conheço esse lugar. E mudar, se desenvolver e expandir, dá medo. Alguns de vocês já tentou dar cambalhota agora depois da idade adulta? Fora quem trabalha com o corpo e tem como isso no seu trabalho, né? Já tentaram? Dá medo, por quê? Porque teu corpo tá todo endurecido, porque faz tempo que tu não faz isso, porque tu desaprendeu a fazer coisas essenciais dos teus movimentos. Então, virar uma cambalhota pode ser algo assustador, porque não é mais algo da tua rotina, né? Então, assim, é um movimento físico que dá uma paura, que dá um medo, né? Então, assim, terminar relações dá medo, começar relações dá medo, mudar de trabalho dá medo, empreender dá medo, falar como a gente se sente dá medo, não falar também, de engolir tudo aquilo. E assim, os teus medos, tu precisa chamar eles para perto para eles não te paralisarem. Se tu negar o teu medo, se tu não lidar com o teu medo, tenha certeza, tá? Isso que eu tô dizendo para vocês, vocês vão paralisar. Vocês vão paralisar no sentido de não evoluir. E muitas vezes aí existe essa coisa da vitimização, de dizer, ai não, mas é que eu tenho muito medo, eu não consigo. Aí quando tu diz eu não consigo, tu tá se identificando com esse medo como se tu fosse esse medo. E quando tu se identifica com ele, tu não lida com ele, tu não ensina para esse medo que tu é maior que ele toma conta da tua existência, do seu momento, ele te afasta do teu propósito. Então assim, a gente precisa respeitar o medo, mas a gente não pode se deixar na mão dele, a gente não pode se submeter a ele, a gente não pode ser submisso ao nosso medo. A gente precisa compreender a que motivo ele vem, né? Mas aí se eu pego o medo de ursinho de pelúcia, né? Se eu me desculpo em tudo porque eu tenho medo, aí eu fico sentado na varanda da vida olhando as pessoas e falando, ai, poxa, mas você viu como a vida da fulana tá legal, você viu que ela alcançou não sei o quê, ou você viu fulano como tá se dando bem, ou você viu como... Primeiro, que tudo que a gente pensa sobre a vida dos outros é projeção. A gente não sabe como é a vida das pessoas, de verdade, como elas se sentem interiormente. Mas o fato é que o medo te traz essa impossibilidade de realizar e dar passos. E o que acontece? O tal do perfeccionismo emocional. O tal do esperar estar tudo perfeito, o momento ideal para fazer a mudança, para viver, para se jogar, né? Eu não tô falando aqui de se jogar impulsivamente. Eu tô falando que, assim, obviamente, a gente precisa de um preparo, né, de um olhar para aquela situação, de uma lucidez para aquela situação, com maturidade, porque na adolescência cabe a coisa da inconsequência, na idade adulta não cabe, eu preciso estar lúcida nos meus processos, para tomar as minhas decisões, eu preciso estar muito ancorada aqui dentro. Isso não é sair pedindo opinião para todo mundo, para perguntar o que as pessoas acham da sua decisão, não. Se tu deve ou não deve fazer. Porque opinião nada mais é do que o meu ponto de vista baseado na minha história. Como é que vai servir para ti?
Então o que tu precisa é abrir o zíper da sua pele, vai lá pra dentro e fica lá. Fica lá, meditando nisso, toma a sua decisão. Tomada a sua decisão, não fica esperando o medo passar para viver, para fazer as coisas, né? As pessoas fazem isso, elas ficam esperando passar. Só que assim, o medo, só quando que o medo passa? Tá? O medo passa quando a gente experiencia aquilo e percebe que a gente não quebrou no meio. Quando a gente experiencia aquilo que a gente vê, nossa, sabe que não é tão assustador assim? Sabe que eu acho que até eu dou conta, talvez, de fazer isso um pouco mais? Então, assim, se colocar na experiência. Lembrem quando vocês eram crianças, gente? Quando a primeira vez que vocês nadaram, a primeira vez que vocês andaram de bike, a primeira vez que vocês foram fazer qualquer coisa nova. Existe um receio, né? O que não pode é esse receio, esse medo, tu agir como se fosse a sua própria constituição, como se aquilo fosse você. E tu ficar esperando o momento exato para fazer. Então, calculei todas as possibilidades, agora eu vou fazer. Porque se fosse assim, a gente não faria nada na vida, porque a gente vive na impermanência e na imprevisibilidade. A gente faz um esboço de um plano e toca a vida. Porque se a gente realmente controlasse tudo, nós não estaríamos em casa, ou quem está trabalhando de máscara o tempo inteiro, a gente não estaria vivendo uma pandemia 5 meses, se a gente realmente, se esse controle não fosse uma ilusão. Então, assim, experiencia. Se eu tenho uma coisa para dizer para vocês que eu considero importante, né, que eu considero que vocês devem aplicar, é ir para a experiência, né? Não sei qual é o medo de vocês, mas todos vocês têm medos, né? Então, assim, de chamar esse medo nas orações, nas meditações de vocês, se fortalecer nisso, assim, intuir de começar a lidar com esse medo, trazer ele para a consciência e não deixar que ele te coloque que ele te paralise, que ele te endureça, que ele te coloque numa gaiola, né? Mas que tu comece a poder agir em relação a ele, né? E a coragem ela vem de mão dada com o medo, né? Não existe assim uma coragem, aquela coragem que ela não tem um receio de mão dada, é a coisa da impulsividade, assim, a coisa do adolescente, é a coisa do eu me jogo e dane-se o dia de amanhã. Não é disso que eu tô falando. A experiência que eu tô querendo dizer e a ousadia que eu tô querendo dizer é algo que pode vir alinhado com a maturidade e com o centramento. Tá? Então, assim, por isso que eu digo para vocês, quanto mais vocês estiverem com os processos de vocês de autoconhecimento em dia, quanto mais vocês tiverem a capacidade de ficar aqui dentro, mais vocês vão perceber que as respostas todas estão aqui dentro. A gente nasce com alma e a alma sabe o que fazer. Mas aí a gente vai manifestando no mundo a nossa existência e a gente vai para o que é chamado de educação. E aí a gente vai sendo encouraçado pelo medo, pelo não, cuidado, pelo susto, pelo isso perigoso, isso não pode, isso não dá. Né? E a gente estuda na corporal que os medos vão se implantando como nas crianças. Quando a criança vai fazer um movimento de tentar descobrir algo novo e algum adulto faz, a criança faz. Começam as primeiras couraças, né? É onde a criança começa a se endurecer. E a gente cheio de medo, a gente vai ficando assim, ó, a gente vai ficando duro, né? E aí, todo o nosso trabalho durante a vida retornar à sabedoria que a gente já tinha instintivamente. A tua alma aí dentro sabe o que veio fazer. Tudo que tu precisa é se instrumentar para conectar com esse saber aqui. Porque que é o medo? Falta de fé. Né? Eu não tô falando de uma fé, assim, eu particularmente, tá? Eu, Ana Luísa, eu como pessoa, não consigo compreender como viver sem fé. Isso não é uma crítica, isso é um depoimento meu. Eu não saberia onde me respaldar se eu não fosse uma pessoa de fé, mas isso é meu, né? Então, independente de ter fé no grande mistério, né, no Criador ou não, fé em ti, né? Fé no teu processo. É falta de fé no teu processo temer e achar que tu não vai dar conta. E é também um pouco de não querer se comprometer. Eu tenho medo que não dê certo, eu não quero lidar
com o desconforto que o medo me traz, então eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque vai dar muito trabalho todo dia eu lidar com esse frio na barriga, eu lidar com talvez uma noite mal dormida, eu lidar com um movimento de ousadia, eu me esticar e me flexibilizar. Então, pelo menos, tem essa frase muito ruim, não gosto dela, que é essa assim, eu não lembro direito como é, mas o sentido fica com o conhecido, é melhor o que tem aqui do que ficar sem nada, ou, né, assim, como se fosse ruim avançar. Só que assim, a vida é muito abundante, a mãe natureza ela é muito abundante, o criador é muito abundante, né? Nós somos centelhas divinas, nós somos partes do todo, então nós estamos aqui para evoluir, para conseguir as coisas que a gente quer, desde que sejam escolhas com a alma, né? Desde que nossos quereres não sejam totalmente do ego, que não tenham propósito algum, porque eles não vão se manter na nossa vida, simplesmente porque eles não têm onde ancorar verdadeiramente, né? Então, por exemplo, o medo da escassez, né? O medo de não conseguir resolver uma situação, é falta de fé em si. E as coisas são construídas, melhor um pássaro na mão do que dois voando, é uma dessas frases. Né? Por quê? Por que de repente a gente não pode ter nada nas mãos e simplesmente alongar os dedos? Ou simplesmente se abraçar e falar, meu Deus, vamos ver o que eu vou fazer com esses dois espaços vazios, o que eu vou construir com esses dois espaços vazios, porque às vezes aquele pássaro não diz nada sobre mim, não traduz o meu desejo da minha alma, a necessidade da minha alma, não faz sentido mais pra minha vida, mas eu tô agarrado no bichinho ali, tá, de tanto eu apertar, né, porque eu não estou conseguindo bancar as minhas necessidades, porque eu tô querendo que as coisas estejam prontas para eu me mexer. Eu digo sempre para vocês, né, que ser feliz dá trabalho. Por que dá trabalho? Porque a gente precisa fazer coisas que a gente não é acostumado a fazer. A gente aprende a escovar o dente todo dia, mas a gente não aprende a escovar a alma todo dia. A gente não aprende a fazer um detox todo dia, do nosso dia, daquilo que a gente pegou no dia, né, dos estresses do dia a dia. A gente não aprende que a gente precisa de 15 minutos diários. A gente tem 15 minutos diários pra... Beijo, Ana linda. Vai estar no YouTube a live depois. A gente a gente toma banho e tem 15 minutos para passar hidratante. A gente tem 15 minutos para escovar os dentes, passar fio dental. E aí a gente não tem 15 minutos para dar um banho na alma, passar um hidratante na alma? Richard, querido, sim, meu amor, temos, né, essa coisa de falar com o coração, tu também tem. Como que eu não vou ter tempo para cuidar disso? E aí depois eu desejo que as coisas funcionem para mim. Cadê o meu foco no meu ser? Cadê o meu foco em olhar para mim, me acalmar, em perceber que eu consigo, né? De me colocar na experiência e conhecer a minha força. Porque se eu fico no medo, eu me sinto fraco. Quanto mais medo deposito, mais fraqueza eu sinto. Se eu não me experiencio, eu não entro em contato com esse potencial de força que tem aqui dentro. Porque assim, não fui só eu que nasci com potencial de força. Não foi só a Elizabeth, não foi só a Ariane, não foi só a outra Ana. Todo mundo nasceu com potencial de força. A diferença é acessar ou não. Agora, se eu não tenho 15 minutos pra mim, pra eu ouvir um mantra, tá? Eu digo do que eu faço, vocês façam o que vocês acham bom. Se eu não tenho 15 minutos pra mim, pra ouvir um mantra, pra fechar meus olhos e respirar e perceber o quanto que eu tô respirando curto, pra cheirar o meu olhinho, tá? Tô falando as coisas que eu faço, não é pra ser igual, mas vocês pegam o correspondente do cenário de vocês. Como é que eu quero ter coragem pra fazer as minhas coisas? Se eu me entupo de notícias ruins, uma coisa é ser informado, outra coisa é compulsão informativa de conteúdo ruim, tá? Se eu me entupo de gente trash food,
Informação trash food, né? Digamos, coisas se eu como também só coisas que o meu corpo não faz bem pro meu corpo. Se eu não durmo bem, se eu não higienizo o meu sono, se eu não me preparo para o meu sono, como é que eu quero ter coragem se eu não preparo o meu ser para acessar? O que eu tenho para dizer para vocês é que todos vocês conseguem manejar os medos de vocês. E que o medo é controle, porque assim, quando eu tenho medo, é porque eu tenho medo que não dê certo, eu tenho medo que não funcione. Gente, precisa existir uma entrega. Infelizmente, a vida não é um jogo de videogame, né? Assim, onde a gente decide de que forma a gente vai manejar ali. A vida, ela existe muito mais entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia, não é isso? Então, tem coisas que não dependem de nós. Vocês podem chamar isso do que vocês quiserem, mas isso é um fato, né? Que muita coisa não depende de nós. Então, o medo, parece que assim, às vezes eu falo isso nos atendimentos, eu falo pra mim mesma também. Se tu vai ficar com medo, a situação, tu garante que a situação vai se dar de uma maneira melhor? Tu ficar tensa numa situação, te garante que é como se energeticamente tu conseguisse transformar aquilo em mais positivo pra ti? Não. Então, se não, que tal eu fazer a minha parte e aprender a desapegar? Que tal eu fazer a minha parte e entregar o resto? Saber que eu me esforcei o suficiente? Que tal, em vez de eu ficar vibrando no medo, ficar construindo aqui na minha mente as 1000 possibilidades ruins que podem rolar, eu não vou higienizar meus pensamentos. Eu não vou ouvir uma meditação guiada que fale de amor. Eu não vou ouvir um mantra. Eu não vou ouvir uma live de alguém falando coisas boas que fazem bem pro coração, né? Se eu só tenho tempo para higienizar minha pele, cuidar do meu cabelo, se eu só tenho tempo para fazer minha maquiagem, só tenho tempo para ir fazer unha, não tenho tempo para fazer nada para minha alma, para o meu espírito, para minha psique, se eu não consigo tomar um chá de camomila à noite porque eu acho difícil fazer disso um hábito, como é que eu quero ter mais coragem, né? Gente, é foco, né? Eu vou dizer para vocês que eu sempre fui muito medrosa. É uma coisa meio da minha família, assim, o meu pai, ele tinha muitos medos, né? Eu tinha muitos medos de crianças, quando eu era criança eu tinha muitos medos, eu lembro dessa sensação. A minha adolescência, eu cresci, eu tinha muitos medos. E então, vencer o medo sempre foi um tema para mim. E eu fui me descobrindo, né? Eu fui buscando o jeito de resolver, assim. E eu percebia que eu me deixava sem significado no meu medo. Eu sumia no meu medo. Eu esfarelava no meu medo. Eu era o meu medo. Quando eu via, assim, o meu ser, a minha força interna, ela não... Porque eu me identificava tanto com aquilo... E aquilo se tornava tanto pensamento que, assim, eu paralisava. Depois eu fui entender que esse medo, ele estava me sinalizando que eu precisava olhar mais para mim, que eu estava passando por cima de mim, que eu não estava me cuidando o suficiente, que eu não estava me priorizando, que eu não estava falando, eu não falava as coisas que eram importantes para mim. Eu não falava que eu estava sentindo, então eu carregava tudo sozinha, carregava tudo, dava conta, até explodir, né? Então, aí eu fui aprendendo, quando eu tive muitos medos, a ponto de eu precisar pedir ajuda para os meus medos, eu fiquei mais humilde, porque eu tinha uma arrogância de me resolver sozinha com as minhas coisas, né? De dar conta. E aí eu tive que pedir, falar, meu Deus, eu tô com muito medo de tudo, tem alguma coisa errada comigo, né? Lá nos meus 20 anos, isso, uns 20 anos atrás. E aí, quando eu pude fazer isso, o meu medo diminuiu. Por que que diminuiu? Porque eu compreendi, tudo bem, eu senti medo. Meu Deus, eu posso compartilhar, alguém pode me dar a mão? Essa mala eu não preciso carregar sozinha? Eu posso compartilhar mesmo? Eu não sou fraca por isso? Eu não sou menos por isso? Eu posso dar uma alça para alguém? E aí, só de falar, eu tenho esse medo, aquilo diminuiu, sabe?
E eu pude pedir um colo, um cafuné, eu pude pedir ajuda para os meus medos. E aí eu fui buscar muito na minha espiritualidade, né? Eu sou uma pessoa mais do natural e eu gosto de contar as minhas histórias porque eu acho que eu sou uma pessoa muito autoral, né? Vocês verem meu trabalho, na minha página só tem vídeo meu, texto meu. Eu acho que assim, eu sou uma experienciadora de mim e eu acho que assim, me sinto chamada a compartilhar minhas histórias que deram certo, sabe? Que eu superei, porque eu acho que é um jeito de vocês perceberem que não é do meu jeito, né? Mas que vocês podem do jeito de vocês também fazer. Então eu sou uma pessoa mais do natural, né? Então assim, eu tomei homeopatia há muito tempo, assim, eu pensei assim, o meu corpo é muito sutil, eu sou muito sensível. Por que eu tive tantos medos? Porque eu era muito sensível e coloquei uma cascona em cima, grossa. Porque na minha infância eu entendi, não é legal ser sensível, todo mundo passa por cima de você e tu fica ali, sofre, então agora eu vou ser bem cascuda. Eu não pensei em fazer isso, foi meu inconsciente que decidiu. E aí eu não dei conta dessa casca, então eu comecei a ficar com medo, que era um jeito de trazer para o mundo a minha sensibilidade, né? Foi um jeito de eu acessar a minha sensibilidade. Então eu comecei um caminho, assim, de espiritualidade, eu comecei um caminho na homeopatia, eu comecei um caminho nas minhas leituras, eu comecei um caminho, assim, de detox relacional, de pessoas que me faziam mal, mas essas pessoas só estavam perto de mim porque eu estava ressoando nisso, eram os meus mestres sobre isso, né? Então eu fui me compreendendo. E eu digo para vocês que 20 anos depois, eu sou muito encorajada hoje nos meus processos, porque eu aprendi. Oi, Mar, tudo bom, meu amor? Eu aprendi a lidar com os meus medos e experienciar eles, né? E eu fui fazendo as minhas cerquinhas em volta de mim, as minhas cerquinhas de proteção, não essas com espinho que ninguém pode chegar, mas uma cerquinha assim com sino. Se alguém quiser, toca o sino, porque eu não quero que entre sem pedir, né? Eu não quero ser invadida, mas eu posso ser visitada. Então eu aprendi a diminuir o meu medo também dando limite, né? Eu aprendi a descobrir o que é importante para mim, eu aprendi a olhar mais para mim, porque o medo, ele não vem para te paralisar, para tu não conseguir os seus sonhos, para tu não conseguir os seus projetos. O medo vem para te fazer dar limite. O medo vem para te mostrar, peraí, tu tá disfuncionando, ou por que tu tá tão assustada assim? Tá com medo de ser você? Tá com medo de dar um passo a mais que a vida tá te pedindo? Né? Então, o medo, ele vem, veja ele como um amigo, como um mestre, né? Não fica com medo do medo, não fica com raiva do medo, não fica negando, enfiando ele embaixo do tapete, né? The Dust Gallery, bem-vindo. Traz pra ti, põe na tua frente, faz um café e diz, tá, e aí, o que nós temos que resolver juntos? Porque tua presença na minha vida, foi isso que eu descobri. O que eu descobri de tantos dos meus medos? Que era uma sensibilidade que eu enfiei no saco preto no fundo do armário e vesti uma roupa do tô nem aí, sou forte, nada me assusta, não sei o que, tô tocando aqui minha vida. Uma coisa assim, esse queixinho é sempre de teima e proteção, tá, gente? Essa carinha também te adoro. Essa carinha assim, ó, é sempre proteção e medo, tá? E teimosia, né? Então a pessoa fica arrogante, tá? Eu consigo, tá bom? Só que isso não é a verdadeira cura. Isso é a capa da carência, da fragilidade, né? Então é a arrogância. A arrogância não é autoestima, gente, né? A arrogância é a capa da carência, é a capa da fragilidade que a gente não quer assumir. Então aí o medo veio, quebrou minhas pernas, né? Tomou conta da minha vida. Falei assim, minha filha, não quer aprender por bem, então tu não conseguiu por bem, então vai pro mal. Agora tu vai ficar bem com medo assim que tu não vai conseguir manejar. Aí agora tu vai ter que ficar humilde, né? Pedir ajuda, falar não dou conta, aquilo ali tudo, ó. Ai, eu não quero mais usar essa capa, não. Oi, Edu, como é que tu tá, meu bem? Quanto tempo? Não quero mais brincar disso, não, quero ser eu. Sou vulnerável, tô assustada, quero conhecer, quero me resolver. Então eu fui muito mais verdadeira comigo, né? Então assim, não vejo o medo de vocês como algo que vem para punir. Não fiquem nessa culpa religiosa, nessa culpa autoimposta ou na culpa imposta
pela sociedade, na culpa, tudo é culpa, tudo é culpa, culpa gera medo. Saiam, né, desse esquema, parem de engolir notícia ruim, comecem a vibrar em outra sintonia, protejam a psique, o coração de vocês e comecem a olhar para isso como um mestre, medo, o meu mestre, né? Tem até uma meditação pro medo que eu faço pro meu filho, porque ele também veio da família, né? Então ele tem os medinhos dele, medo do escuro, não sei o que, a gente tá tratando com floral, tá sendo muito maravilhoso. E meditação pro medo. E tem uma meditação pro medo que a moça fala, faz o ponopono pro medo. Porque o medo é um mestre, ele vem te ensinar. E ele, eu tenho certeza, na hora que vocês acenderem a luz, vocês vão ver que é só um cabideiro com chapéu e uns casacos. Porque a gente tem muito mais capacidade de resiliência e envergadura do que a gente imagina ter. Por isso que a gente às vezes vê pessoas passando por coisas muito difíceis e a gente diz assim, se fosse eu não dava conta não, nossa, eu já teria morrido. Eu já teria desistido, pendurado as chuteiras, mas aí quando a gente passa, a gente não pendura. Por quê? Porque é essa capacidade de resiliência, essa força que está aqui dentro, que a gente se impede de acessar, porque a gente fica no medo, porque também estar no medo tem o ganho secundário de não precisar se mexer, né? Tem o ganho secundário de eu não precisar me encarar, tem o ganho secundário de eu não precisar frustrar ninguém, porque se eu tô num relacionamento ruim, eu tenho medo de terminar, eu tenho medo da opinião dos meus pais, eu tenho medo de como essa pessoa vai se sentir, eu tenho medo de ter que lidar com as vezes que eu me senti sozinha, né? Então, são medos, e a gente vai virando escravo deles ou usando eles como muleta para impedir a nossa mudança, né? Autossabotagem. E isso tudo, gente, é inconsciente, subconsciente. Então aqui eu digo, não, eu quero tudo isso, eu quero estar bem, eu quero ser feliz, só que eu tenho um inconsciente dominado por todo esse conteúdo. Então se tu já é uma pessoa que está com medo, o que a pessoa que está com medo ressoa? Conteúdo de medo, conexões de medo. Então daí eu fico vendo mais notícia de medo. Aí eu fico conversando sobre assuntos, eu tenho pessoas assim que ressoam essa bad vibe em volta de mim. E aí quando eu vejo, eu tô só nisso. E quando eu vejo, eu sou um fantasmagórica do medo, né? Então, primeira coisa que eu digo pra vocês. Ana, como vencer um medo? Primeiro, convida ele para um café, fica íntimo, conhece ele, disseca ele. Põe ele na sua mesa, põe uma luminária em cima, disseca ele. Escreve sobre o seu medo. Põe aí o seu medo principal e põe flechinhas, medos mais simples. Começa, Maite, agora não. Põe as flechinhas pra cima, põe os medos mais simples, que é por onde tu vai começar a se desenvolver. Vence os medos mais simples, deixa o medo central, vai pelas bordas, comendo pelas bordas. Deixa o medo central para resolver por último. Tá? Então, como vencer o medo? Entrar em contato com ele, né? Ir dos mais simples pro mais difícil. Levar um susto? Ai, gente, é Maitê. Né? O medo central para quando tu estiver mais corajosa. Porque assim, como que a gente vai se tornando mais corajosa? Tentei. Ai, não consegui. Tentei. Consegui um pouco. Tentei. Consegui um pouco melhor. Tentei. Tá quase rolando. Tentei. Rolou. Nossa, rolou. Nossa, eu consegui. Então, assim, tô com menos medo, então vou tentar de novo. Então vou de novo. Eu vou pegando confiança. Então, se eu vou conseguindo aqui lidar com os meus medinhos pequenos, eu vou me encorajando. Quando eu chegar no cerne, no meu medão, eu vou estar mais corajosa, né? Então, eu vou conseguir lidar com ele melhor. E daí percebe, põe aí, tá, o meu medão. O que eu ganho com esse medo? O que esse medo tá me trazendo de vantagem? Você vai me dizer, Ana, que horror, não tem vantagem. Tem. Não tenha dúvida. Tem a vantagem porque aí tu ganha atenção. Tem a vantagem porque daí tu não precisa desagradar ninguém. Tem a vantagem porque aí tu não precisa ficar no desconforto do desconhecido. Tem a vantagem porque
qualquer outra coisa, né? Então, assim, por exemplo, muitas pessoas não mudam, ficam no medo da mudança, de uma nova construção, para nos agradar as pessoas. Porque a gente é muito egóico, né? A gente é muito mimado, a gente nasce perfeito, assim, a gente nasce com aquela sabedoria de tudo que é, né? A gente nasce com a espinha ereta, a gente nasce plácido, assim, a gente nasce com uma sabedoria interna. Vai desmontando, vai... né? Vai, tipo, craquelando, encouraçando tudo. E a gente vai se perdendo dessa sabedoria, né? E aí o medo vai tomando conta e a gente vai perdendo essa bússola interna, né? A gente vai perdendo essa direção. E o que é a paura, o medo, se não a desconexão com a força que eu tenho aqui, com a fé que eu tenho nos processos, né? Às vezes eu trago medos também transgeracionais, né? Medos de família muito forte. E aí, gente, se joguem, né? Façam psicoterapia, façam teta, que é maravilhoso, façam constelação familiar, se joguem em todas as terapias que vocês sentem que está acessando o coração de vocês, que faz sentido para vocês. Não tem um certo e um errado, né? Não tem uma teoria, um jeito... Mas esse teu medo, ele tá vindo a algum serviço. E tu precisa descobrir a que serviço tá vindo. Tu precisa descobrir... alguém tá me perguntando se a meditação ajuda a vencer o medo. Ju, a meditação ajuda a nutrir, a colocar coisinha gostosa pra dentro. Não vejam o vencer algo ou resolver algo, 3 passos básicos, ou... então se eu meditar vou perder o medo. É um processo, gente. Tá? É um processo, assim como um bebê não se forma inteiro, né, em 15 dias, ele se forma inteiro em 3 meses. E mesmo ele estando formado em 3 meses, ele precisa mais de 6 meses para maturar todos os órgãos. Paulinha, tu tá aí, meu amor? Então, peraí, amiga, eu quero ler agora só um pouquinho. Então, é o tempo, é um processo. É um gestar. Já não gestou tanto tempo esse medo, agora vamos gestar a solução, né? De resolver, vamos gestar uma forma de se nutrir de instrumentos positivos para conseguir craquelando esse medo, né? Mas isso tem que ser um objetivo para vocês, gente. Nada acontece na vida sem foco e disciplina. Só que as pessoas confundem foco e disciplina com chicotinho emocional, com se punir, com ser uma coisa ruim. E foco e disciplina pode ser feito com muita amorosidade, né? Eu sinto que eu tenho bastante foco e bastante disciplina. Então, as coisas todas que eu consegui foi muito um olho de lince ali, reto, do tipo, eu vou fazer isso. Claro que às vezes a gente fica mais sacudo, né? Claro que às vezes a gente fica assim, quando a gente tá mais no nosso ego ali, na nossa vaidade, então a gente fica mais sacudo, né? A gente já quer resolver e tal. Mas aí quando a gente volta pro anímico, né? Pro que é de alma, quando a gente volta pra necessidade da alma, sai da vontade do ego, a gente pensa, tá tudo bem no processo, né? Tem que ver o caminho, tem que ver os pequenos passos, tem que valorizar, né? A Paulinha aqui, minha amiga, ó, gente, se alguém precisar de psicólogo em Floripa, tá? Paula Suzinha, minha amiga de infância e uma das psicólogas junguianas mais sensíveis que eu conheço. Ela me dá aula, assim, maravilhosa. Aprendo muito contigo, tu é uma mestrinha na minha vida também, viu? Eu te amo muito. Ana fala um pouco sobre o medo que nos mantém presos às nossas defesas. Ai, amiga, dá um exemplo? Dá um exemplo, assim, pra ver se eu compreendi? É muito boa essa pergunta, mas tu precisa me dar um exemplo prático para eu pegar aqui. Vamos ver, a Paulinha vai falar? Vamos ver o que vocês estão falando. As pessoas que têm problemas em começar as coisas e nunca terminar tem a ver com medo? Tem a ver muito com medo da potência. Tem a ver muito com medo de dar certo. Porque se eu der certo, como é que eu vou bancar o sucesso? Se eu der certo, como é que eu vou lidar com as pessoas que não vão saber lidar com isso? Como é que eu vou lidar com o fato de ter mais sucesso que meu pai e que minha mãe? Como é que eu vou ter sucesso e ter destaque comigo mesmo? Como é que eu vou bancar uma posição de ascensão para mim mesma, né? Existe a culpa e o medo da potência. Sempre muito inconsciente, porque todo mundo diz que quer sucesso. Quando eu falo sucesso, não é fama, gente.
sucesso para você, no teu coração, na tua vida, na tua comunidade interna, no teu mundo, no que tu deseja. Também, se tiver a ver com fama, a fama é uma consequência, né? A notoriedade é uma consequência, mas no teu mundo pequeno, né, assim, a gente se sabota muito porque a gente tem muita culpa de conseguir as coisas e de conseguir as coisas sem ser sofrido. Nossa cabeça é muito louca. A gente é muito preso nos pensamentos, né? A gente tá pouco acostumado a reconectar com essa sabedoria interna, a gente fica sem bússola. Ó, deixa eu ver a Paulinha. Exemplo, medo de mudar. Defesa de se sentir sempre pequeno, inferior. Talvez isso que eu tô falando, amiga, tenho medo de mudar. Por exemplo, eu sei que eu tenho um propósito de vida. Vou até um caso de uma paciente minha, tá? Super talentosa, trabalha num banco, tá? Num trabalho super formal, assim, super formal, tá? Ganha bem e tem muita estabilidade, né? Estabilidade, essa palavrinha as pessoas gostam, né? Então ela tá ali e as coisas estão funcionando para ela. E ela tem talentos e tem tudo a ver com arte. E ela até já vendeu umas artes e vende bem. E daí ela tem um Instagram que, tipo, ela coloca as paradas e vende, né? Só que daí ela não coloca muito. Só que daí ela trava o movimento. Por quê? Porque ela tem medo de saber que aquilo vai dar certo e ela ter que fazer uma mudança muito grande na vida dela e perder esse conceito de estabilidade. Porque o Tsuá, que é o meu amigo, assim, ele é tipo, a gente se descobriu, assim, irmão de alma, a gente é muito, muito brother, assim, e ele diz isso, que ele me ensina muito, ele é meu mestre também, ele só tem 26 anos e ele me ensina muito. Ele diz isso, que a estabilidade é a morte da existência, e eu acho isso muito bonito, porque por que a gente vê a palavra estabilidade como algo tão positivo? Se eu tô estável, quer dizer que a gente só pensa para baixo, né? Se eu tô estável na minha evolução, acabou, parou então para mim. Eu não vou evoluir mais, né? Então as nossas defesas, elas servem, a gente não pode tirar todas, né? Porque o mecanismo de defesa vem para salvar. É um mecanismo de sobrevivência, né? Eles estão aí para nos ajudar. Mas a gente precisa saber, não se enganar, porque às vezes a gente já tem instrumento, mas a gente não faz porque a gente paralisou no medo. Então tu vai lá e faz com medo mesmo. Tu pega e faz uma coisa ousada, pá, fiz, né? Tu se pergunta, dou conta disso financeiramente? Dou conta disso emocionalmente? Dou conta assim do básico? Vai. Muito bom, né, Paula? Isso não é meu, é de Tsuá, ele só tem 26 anos, ele é um gêniozinho, cara. A estabilidade é a morte da existência, porque assim, um trabalho estável, um relacionamento estável, uma vida estável. Então estacionou, é isso. Então não vai, porque se a gente pensa em ser instável, é para baixo que vai perder. Mas por que essa crença na escassez? Por que essa instabilidade, por que não pode significar expansão? Por que não pode significar que eu vou para cima, que eu vou crescer, que eu vou me desenvolver, né? A estabilidade não pode causar insegurança de inovar, experimentar, crescer totalmente. Totalmente. Então, assim, às vezes eu tô me economizando, né? Eu tô precisando me jogar naquilo, mas eu tenho muito medo e a minha defesa é muito acionada quando eu não tô conectada com a minha intuição, com o meu saber interno, quando eu não tô com a minha bruxa acordada, quando eu não tô com o meu faro de loba, entendeu? Quando eu tô mais identificada com a defesa do que com o meu self. Quando eu tô mais identificada aqui com os meus processos ilusórios, aí eu não faço, aí eu vibro no medo, aí eu me engano, né? Bem Nietzscheano, né? Mas se eu tô ancorada no meu ser, se eu tô conectada aqui, ó, com esse saber interno, eu faço porque eu sinto, né? Então isso é uma coisa que eu aprendi pra mim assim. Eu hoje, algumas decisões, claro que foram muito, muito assim, construídas, né? Na terapia, foram muito construídas nos meus processos, mas eu simplesmente... Oi, Lu! Tudo bom, meu bem? Eu simplesmente me ouvi, eu fui, porque aí eu olhava a vida e percebi os sinais, a inteligência dos sinais da existência.
né? Do grande mistério, das sincronicidades. Então eu me ancorava nisso, tipo, cada pessoa é mestre, cada sinal é mestre, né? Então eu olhava aquelas coisas e pensava, eu sabia para onde eu estava sendo direcionada, eu tava muito comigo nas minhas decisões importantes, né? E eu tomei elas com medo de ter errado. Você acha que eu tomei e pensa, nossa, tenho certeza, nossa, tô arrasando, vou arrasar, vai ser maravilhoso. Inclusive, depois de tomá-las, em alguns momentos de menor conexão comigo, eu me questionei, falei, o que eu fui fazer da minha vida? Meu Deus, mas daí o que eu fazia comigo? Eu conversava com uma amiga que tem muita conexão comigo, que me vinha, né, vinha como porta-voz da existência do Criador, né, do grande mistério, me trazia uma coisa que eu precisava ouvir. Aí eu tomava meu banho, eu dormia, nada como uma noite após a outra, eu acordava já assim, não, Ana, tá tudo bem, tu sabe o que tu fez, tá tudo bem. Então eu me encorajava um pouco e as decisões mais importantes que eu tomei me levaram para expansão. Elas não me deram estabilidade, eu não quero estabilizar. Eu quero viver com saúde com os meus filhos, eu quero desenvolver meu trabalho de forma muito abundante para que ele possa tocar muitos corações, para que ele possa fluir para muitos ouvidos, muitos corações. Eu quero crescer, eu quero ver o que tem para mim. Eu tenho medo ainda, mas eu vou confiando em mim, no meu processo. Eu vou fazendo no meu passo, um passinho hoje, um passinho amanhã. Gente, e assim, aquilo que eu digo pra vocês, eu tenho 41 anos e os meus 41 anos me trouxeram uma vibe de força, assim, que tipo... Ai, eu já tinha ouvido falar que rolava isso, mas agora eu tô sentindo, né? Não que isso não possa rolar antes, mas até pra dizer pra vocês, a mulherada que fica meio assim com o negócio da idade. Ai, é tão bom... É tão bom. Só que assim, se tu tá com 20, se trabalha até os 40. Se tu tá com 30, se trabalhe até os 40. Se tu tem 40, se trabalha até os 50, assim. Busca, sabe? Busca, amadurece, né? Amadurece. Porque tem gente que só envelhece, né? Tem gente que só... e fica pensando só na pele ou no corpo... E só envelhece porque não tá nutrindo aqui. E eu sinto que hoje, né, essas coisas, talvez da minha beleza, né, se eu me sinto bonita, ou se vocês, né, falam que eu sou bonita e tudo isso, é muito... Eu vejo fotos minhas de anos atrás, eu me sinto mais jovem hoje. O meu semblante é mais livre, a minha pele é mais brilhosa. É como se não, eu respiro melhor, então eu oxigeno melhor, logo a minha pele é mais rosada, a minha circulação sanguínea é melhor, né? Então é isso, porque eu tô me ouvindo, porque eu tô amadurecendo, né? Eu tô me permitindo isso. E por que eu conto as minhas histórias? Vocês acham que eu conto minhas histórias porque eu não tenho pra quem contar? Eu tenho amigas íntimas, a Paulinha é uma delas, né? Então eu tenho pra quem falar, mas eu falo pra vocês porque vocês também podem, né? Vocês também podem encontrar, vocês também podem conceber isso. Nós somos feitos do mesmo material, não é porque eu tô aqui falando, né? Porque eu fiz psicologia que eu sei mais das coisas ou, né? Talvez cada um tenha seu dom, eu tenho um dom de trabalhar com isso, vocês têm outros dons, mas todo mundo é centelha divina. Todo mundo tem a capacidade de tocar um coração, de levar uma palavra. Todo mundo tem a obrigação, inclusive, de partilhar algo que sabe fazer, né? Todo mundo tem isso. Todo mundo tem capacidade de se repaginar, de lidar com medo. Todo mundo tem essa capacidade, né? E eu queria só compartilhar para dizer que vocês podem, vocês conseguem, mas se vocês não se abandonarem, se vocês não desistirem, se vocês não se esconderem atrás do medo, se vocês não usarem o medo de muleta, se vocês não se assumirem frágeis e vulneráveis, porque não é se tornar frágil e vulnerável, é simplesmente se assumir, porque a gente é, ao mesmo tempo que forte e potente, a gente é frágil e vulnerável. E foi quando eu, Ana Luísa, quando eu me mostrei mais vulnerável primeiro pra mim, é que eu recobrei realmente a minha força.
que eu realmente conectei com a minha força, porque se eu pensei, cara, eu não preciso representar nada, eu não preciso sustentar mais essa máscara de fodona, sério, não preciso, cara, então eu posso ser o que eu quiser. Se eu posso ser o que eu quiser, eu posso ser forte, eu posso transformar a minha vulnerabilidade em força e tocar a minha vida do meu jeito, com a minha cara, independente de quem vai achar legal, quem vai querer me ouvir, independente de quantos seguidores. Porque eu nem considero seguidores, parece assim que tá seguindo um jeito de fazer. Eu considero companheiros de viagem, admiradores, pessoas que se inspiram nas coisas que eu digo, né? Pessoas que me ensinam muito, que me dão carinho, que, meu Deus, gente, o que eu recebo de mensagem bonita de vocês, de assim, às vezes eu tô assim, meio ali, né, em meio às minhas coisas, meio chateada com alguma coisa, eu leio e falo, poxa vida, olha o bom, né? Olha o amor, olha quanta coisa. Então, vocês têm aí dentro de vocês, gente, só que é aqui, ó. É aqui, tá? É aqui a sabedoria, é aqui a resposta. Quando os meus pacientes dizem, Ana, o que tu acha sobre tal coisa? Tu acha... Eu não acho nada. Quem sou eu pra achar? O que eu digo? Tu sabe? Eu quero te instrumentalizar a descobrir a tua força. Eu quero te instrumentalizar. Eu quero ser um veículo para tu descobrir. Porque eu não sei. Como é que eu vou saber? Não tenho, eu não quero esse papel. Eu quero um papel de ser instrumento, ser canal. Ó, quero ser um canal contigo com a tua sabedoria interna. Tu consegue? Olha, daí eu faço uma pergunta. A pessoa mesma responde. Eu falei, viu, tu sabe, né? Tu sabe, né? Então eu quero dizer pra vocês, tudo isso que vocês estão me perguntando, pergunta pra você mesma. Ana, você acha que o meu medo blá blá blá? Pergunta. Escreve no teu caderno e tenta responder. Tu sabe, tu tem a resposta. Eu amo vocês também, tá? A energia egrégora que se forma aqui, o intuito com a live é sempre formar egrégoras de luz, porque eu acho que esse contato de trazer almas humanas, né, eu acho que isso só é isso que cura. Esse contato, né, esse estar junto aqui e esse poder construir cada uma a sua maneira, né? Se eu posso inspirar vocês de alguma... Oh, meu Deus, tá fazendo psico! Que legal, meu amor! Se eu tô aqui falando e se eu inspiro vocês, que seja por vocês procurarem a verdade de vocês do jeito de vocês. Vocês nunca vão me ver dando uma receita de como fazer. Porque até as minhas próprias receitas eu tô sempre redescobrindo, né? Como é que eu vou dizer uma receita pronta? Fujam de perfis que dão receitas. 3 passos, ai venha comigo porque o meu livro ou o meu não sei o que vai transformar a sua vida. Por que fazer isso com as pessoas? Isso não é verdade. Isso é arrogante. Isso não é verdade. Tá? Então, se alguém quiser dar respostas prontas para vocês comprarem alguma coisa, podem não ser produtos, mas podem ser ideias, compra não. Faça as tuas perguntas, responda tu mesmo, teu saber interno, tá bom? Temos 1 minuto e 58, eu vou me despedindo, toda terça aqui, 19h30, tá? Obrigada pela companhia, desejo que vocês tenham uma noite de luz, de paz, de alegria, que tudo isso vire semente, todas as sementes cresçam dentro de vocês, virando lindas flores. Obrigada pela companhia, terça nós estamos aqui de novo, provavelmente quinta tem alguma live com alguém que vem junto, e essa live vai pro YouTube, tá bom? Quem não conseguiu assistir. Te amo, mãe, eu tô com muitas saudades. Beijo no coração de vocês. Boa noite.